Amém, gente? Eu espero que eu esteja passando a mensagem para vocês aí. Vou desacelerar um pouquinho aqui. Fazendo mais um sermão aqui, ó. Então, eu falei com o Robertinho se alguma parte que eu não anotei trazer. Eu falei que eu tô fazendo mais um sermão do que você tá falando. Amém, glórias a Deus. Amém, gente? Então vamos estar continuando. Então, que nós possamos confiar em Jesus e que a gente podemos estar atento. Como eu estava falando para vocês, eu tenho ficado assustado pelas coisas que eu estou ouvindo aí, meu Deus. Então, quanto você está decidido a abrir portas para as pessoas? Pela vida de quantas pessoas você tem chorado? Pela vida de quantas pessoas você tem orado? Você tem jejuado? Muitas vezes estamos enfrentando dificuldades, adversidades, porque nós não temos aberto as nossas portas, nós não temos aberto as nossas portas para ajudar pessoas. Uma igreja viva, ela não fica na retaguarda, vendo o inimigo atacar. Uma igreja viva, ela ataca e põe o inimigo na retaguarda. Uma igreja viva, ela posiciona e gera discípulos. Ela traz crescimento às pessoas. Que nós possamos ser uma igreja relevante para a cidade. Uma igreja cristocêntrica para a cidade. Uma igreja onde nós podemos ter todas as coisas, porque Jesus nos ajudará. Ele nos dará a capacidade de nós enfrentarmos e de nós levarmos a palavra aos nossos vizinhos. Ele edificará a sua igreja sobre a rocha. O inferno prevalecerá sobre nós, porque ele já é conosco. E ele quer lutar comigo e com vocês. Ele quer nos usar para lutar. Ele quer nos usar. Aleluia. Nós temos aqui a palavra que diz: e todos que estão ao nosso redor, nós precisamos sair do convencimento pelo Senhor, pelo que o Espírito Santo vai nos conduzir. Porque Jesus, nós podemos dizer que se nós estamos nele, nós temos a coragem de enfrentar todas as batalhas. E nós possamos levar aos nossos vizinhos, em nome de Jesus, que nós possamos levar aos nossos vizinhos a palavra, levar aos nossos vizinhos a crer, levar os nossos irmãos de trabalho a crer em Jesus, levar os nossos funcionários a crer, porque se eu e vocês, meus irmãos, se nós não posicionar, se nós não falar de Jesus a todos que estão ao nosso redor, eles não vão saber de Jesus, eles não vão conhecer Jesus. Nós precisamos sair daqui essa noite convencidos pelo Senhor e pelo Espírito Santo e por Jesus, que nós estamos fazendo o que Ele quer que nós façamos. Porque em Jesus, nós vamos sair daqui dessa reunião tomado pelo Espírito dEle e levando a palavra a todas as pessoas que necessitam. Nós temos nossos vizinhos que não são cristãos, acho que todos nós temos. Um vizinho que não ouviu uma palavra de Jesus ainda. Nós precisamos levar essa palavra de Jesus. O ID é para todos nós. Nós não podemos ficar parados. E nós não podemos só alimentar e não passar para as pessoas. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos sair hoje com essa mente pronta para ajudar pessoas, para falar do Evangelho de Cristo às pessoas. Quantas pessoas não estão morrendo, perecendo, porque nós não temos falado de Jesus para essas pessoas. E pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós nos acovardamos e não deixamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Em nome de Jesus. E nesta noite nós podemos ter a certeza de que nós vamos sair daqui ganhando almas para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu nem vou falar muito, porque o esboço aqui vai falar muita coisa aqui, vai fazer muitas perguntas para nós aí a respeito da palavra. Mas que nós possamos estar edificados na rocha e deixando Jesus nos usar. Amém? Amém. Então que essa palavra possa penetrar nos nossos corações. Não sei se eu passei uma palavra para vocês
onde deu para explicar, mas eu prometo que eu vou me aprimorar mais na palavra aí, trazer uma palavra igual a Débora, igual o Robertinho. Imagina, tá uma benção, vai muito bom. Ó, deu uma folha inteira no caderno, ó. Ai, Glória a Deus. muito bom, muito bom. O pastor falou assim, ó. O pastor falou pro Robertinho, eu não vou. Você fica atento, anota tudo que você me contar. E aí, como que a gente vai estar terminando mais ou menos dentro do horário também para esticar. Aí agora nós temos o esboço da palavra. Poderia melhorar, poderia cada um de vocês ver um pouquinho, né, assim, do versículo, mas a gente vai aprimorando, a gente vai compartilhando a palavra, porque como eles dizem lá, não é para a gente fazer uma pregação, é para a gente compartilhar a palavra. Falar pra você A ver. pregação ela no culto, aqui é para a gente compartilhar a palavra, para a gente Então, debater junto a palavra, para a gente estar aí aprendendo um com o outro. Amém. Deus. Amém. Glórias a Deus. E aí nós temos o esboço aqui da palavra, com o tema, né? Igreja de Cristo no ataque. Aí a primeira pergunta é, quem é Jesus para você? O açúcar. Eles esqueceram da minha dinâmica, né? Eles fizeram a menção do capítulo 16 de Mateus, dos 13 a 17, que nós já lemos, né? Mas a pergunta é, quem é Jesus para você? Para mim é um salvador que veio para me salvar, que veio para nos curar, que deixou claro que quem precisa de médico é os doentes, não são. Que veio para pedir para a gente pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Mas é como você falou, até do lado da gente, como na minha família eu falo assim do meu filho, será que eu não sou covarde? Eu ouço, estou aqui, porque eu não tento levar uma palavra lá. Mas eu contraio falar, será que vão querer me ouvir? Então a gente se acovarda. O Val falou, Às vezes é o diabo coloca coisa na cabeça da gente para prender a gente. Ele sabe que a palavra tem poder. é E verdade. se abrir a boca e a palavra sair, quebra. Cadeia. Quebra a cadeia. Eu falo tanto do evangelho para pessoas que falam, Mara, você é muito de Deus, não sei o quê, como a ex-sogra da minha filha, tudo. E aonde está mais precisado, que o Simval já me alertou, falou, Mara, tá ali morrendo de sede esperando a palavra. Ali eu falo, ai meu Deus, é Senhor. Sabe quando você fica sem coragem? Tem que pedir graça para Deus. E quando você sentir que é para você falar a palavra, muitas vezes a gente fala, não vou fazer, a gente recolhe, né? A gente fala, não sei, a gente quer Eu certeza, é para falar do nosso jeito, é para falar do nosso jeito. Eu gosto muito da dona Rosélia, que ela fala, eu não sei pregar, eu sei falar de Jesus, e como fala. E como fala de Jesus, ô mulher abençoada para falar de Jesus, É viu? verdade, É graças a Deus. poderosa, cara. E uma vez que ela foi lá na construção, lá na obra, lá, cara, e ela chegou lá, não sei se o Robertinho estava nesse dia, ela chegou com a Bíblia, ela, minha Bíblia é veinha, mas eu entendo ela aqui assim. Rapaz, aquela mulher abriu a boca para falar. Eu lá de cima eu chorava. Meu Deus do céu, cara. Que palavra que aquela mulher trouxe. Pela graça de Deus. Jesus amado. Pela E não tinha coisa melhor, cara. Quando você conversa com a Dona Rosélia, que ela traz a palavra assim, é tremendo, cara. É tremendo, é poderoso. E é isso aí, a gente não tem que ter vergonha do Evangelho. Porque o próprio Cristo disse, se nós envergonhar do Evangelho dele, ele vai envergonhar da gente. Aí tudo que a gente desliga, ele desliga também. Então que nós possamos ser boca de profeta na vida das pessoas, sem medo, porque quando nós abrir a nossa boca, não vai ser nós que vai estar falando, é o Espírito Santo que vai estar falando. Verdade. E o diabo vai ter que retroceder. Ele vai ter que ficar na retaguarda. Nós temos igual aquele
igual aquele louvor que a Débora trouxe terça-feira passada. Me usa, Senhor. Usa-me. É muito Aí, interessante. nós temos aqui a reflexão, que por isso que eu falei que eu não ia voltar na palavra, porque nós temos aqui, ó, a reflexão. Quem é Jesus para você? Aí nós temos a reflexão. Jesus perguntou aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? A resposta correta não veio por conhecimento humano, mas por revelação do Pai. Tudo começa com saber quem é Jesus de verdade. Aí nós temos a resposta. Você tem a convicção de que de quem Jesus é para você? Nós temos a convicção de quem Jesus é para nós? Eu creio que nós temos, né? Porque nós sabemos quem é Jesus. Ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o começo e ele é o fim. Então que nós possamos ter essa certeza nos nossos corações. E ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, e nele tudo nós podemos. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que nos dá vida. Como essa revelação tem transformado a sua vida? Vai saber. Vai, Robertinho, vai, né? Acho que quanto mais a gente se aprofunda, né, em conhecer Jesus, mais a palavra vai revelando para nós a vontade e o querer de Deus para nossas vidas. Vai abrindo mais o entendimento e a gente vai tendo discernimento do que está acontecendo para a gente perceber cada dia mais, né, nesse mundo que está vivendo. É muito interessante, né? Primeiro saber quem é a palavra, no caso de Jesus. Por que vem a palavra? É a solução das coisas. Porque Jesus veio trazer a solução entre Deus e o ser humano. Mas ele não é só o salvador da humanidade. Ele é aquele que conserta tudo na existência. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas estão ligadas por ele. Então ele é como se fosse um mecânico celeste. Aonde está desconcertado, Jesus tem o mistério da reconciliação, ele acerta. Seja planeta, seja o que for, incluso a humanidade. Agora, a questão nossa é que entre receber a palavra, a salvação, tudo que Jesus fez, e trabalhar para ele, aí é que a gente tem que entender que hora que Jesus manda falar, de que jeito, de que forma. Elias, quando ele ajuntou os 40 profetas de Baal lá, e ele não chegou primeiro e disse, eu já vou orar, já vai cair fogo do céu, você já para aí, pronto, acabou e pronto. Não, senão vocês vão aí. Faz o que vocês quiserem, né? Cama meio-dia aí, e aí eles se cortaram, e vai. Fizeram o que fizeram. Depois, quando Elias começou a parte dele, Deus disse para Elias, não começa orando não. Começa pegando água e jogando em volta, né, do altar. É a mesma coisa quando Deus mandou dar a vitória lá para Jericó. Vocês vão ficar rodeando 7 vezes. Meu Deus, que demora. Era uma agonia até chegar a hora da vitória, porque estava todo mundo com o coração apertado. Como é que vai acontecer? Vai dar certo ou não vai? É aquela coisa e Deus lá, vai, calma. Por quê? Porque muitas vezes, quando se fala antes do tempo, o inimigo também quer saber ferramentas para lutar contra. Então, não se pode dizer, não é porque a gente tem toda a ferramenta, a gente sai fazendo tudo, não. Elias teve a hora certa de orar para fogo do céu cair, né? O Jericó teve a hora certa de andar em volta dos muros e o muro cair. Caiu, graças a Deus. Fogo do céu desceu, graças a Deus. Mas até o tempo da gente entender que ferramenta Deus nos usa e de que jeito Ele quer nos usar, isso vai exigir de um tempo com Deus. Isso é que é legal. Tudo entre nós e o reino vai depender da nossa comunhão, né? Porque Deus tem uma forma especial. Mas é maravilhoso entender que todo o poder foi dado a Jesus. E ele disse, eu vos dei todo o poder e autoridade nos céus e na terra, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso aqui é maravilhoso.
né? Amém. É importante. E ele nos deu essa chave, né? Ele nos deu essa chave para a gente prevalecer, para a gente abrir portas para pessoas, para a gente ganhar pessoas para ele. E como foi dito, né? É orando, é buscando a palavra que a gente vai aprofundando e ele vai nos moldando. Não é que a gente vai achando que a gente está pronto, que a gente está perfeito. Não. Ele vai, conforme a gente vai buscando, ele vai nos capacitando, ele vai nos enchendo. E como a Débora disse, a gente não podemos esquecer que tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Então, por exemplo, ele nos deu poder de cura, de libertação, de restauração. Cabe a nós sempre saber que não somos nós, e sempre ele. Porque, como você disse, quando os muros de Jericó caiu, Josué achou que foi a força dele, mas ele perdeu para Ai, que é muito menor. Né? Ele perdeu a batalha para Ai, que era desse tamanhozinho. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando achou que foi na força dele, Deus pôs ele no lugar dele. Espera aí, não é vocês não. Vocês têm que entender que sou eu. Ele nos dá a ferramenta, ele nos prepara, mas é para honra e glória dele. Não para nossa, mas para honra e glória dele. Então que a gente esteja atento a isso aí. Porque a gente ouve muito aquele negócio, você é o cara, você não, eu não sou ninguém. Eu não sou o cara, não. O cara é aquele lá em cima. Não somos nós, é ele. O poder é dele. A glória é dele. Nada nós. Nada nós. Sempre ele. Ele vai nos usar. Ele vai usar para curar, para libertar, para restaurar. Mas nós só somos ferramenta usada por ele. Amém? Amém. Aí o segundo tópico aqui é: você está na ofensiva ou na defensiva? O pastor pôs até aqui para voltar lá no versículo 16, né? O capítulo 16, 18, né? 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, ele já nos deu essa chave. Então que nós tenhamos essa consciência de que ele nos deu a chave, ele nos deu o poder para nós fazermos, mas sempre buscando a presença dele, sempre adorando ele e sempre revelando que ele é o Senhor. Amém? Amém. E vocês? E vocês estão na retaguarda ou na defensiva? Na ofensiva ou na defensiva? Preparando munição. Aí vem a reflexão. A igreja foi feita para estar em movimento, levando luz, amor e salvação. Ficar na defensiva é abrir espaço para o inimigo. A ofensiva é a nossa postura espiritual correta. Aí a pergunta: o que tem feito você recuar ou se calar na fé? Em quais áreas você precisa se posicionar no ataque? Pode responder, um de cada vez aí, hein? Sabendo discernimento, sabe? O medo faz a gente ficar na retaguarda. Bom, eu vou. Mas se ele já nos deu o poder, por que nós temos medo? Porque não estamos totalmente dentro da palavra. Aí, em qual área nós precisamos posicionar? Na oração, perseverar na oração, no jejum, para que seja quebrado esse medo. Você fala muito de medo. Então, a gente precisa quebrar esse medo. E como que nós vamos quebrar esse medo? Buscando a presença dele, orando, jejuando e pedindo a ele que nos capacita. Porque quando o nosso corpo é capacitado, o medo não vai parar nós. O medo só para a gente quando a gente não está pronto, quando a gente não está buscando. Aí a gente vem com aquela descrença: será que eu dou conta? Será que eu não vou dar conta? Ah, Senhor, mas eu tenho medo. Não, então ora ao Pai, pede ao Pai que tire esse medo.
fica parado. E o medo nos para mesmo. Então, nós não podemos ter medo, nós precisamos atacar. Nós precisamos estar na ofensiva, mas buscando a presença do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me capacita nessa área. Me ajuda nessa área, que essa área ainda eu sou fraco. Eu preciso passar por essa prova, Senhor. E Ele nos prova para nos aprovar. Às vezes Ele deixa nós nessa área do medo para ver se a gente vai prosseguir ou se a gente vai cair. Mas que em nome de Jesus, que nessa noite nós tenhamos a consciência de prosseguir na ofensiva, atacando. E aí o inimigo não vai prevalecer sobre nós. Amém? Sim. A história conta, né? A história conta tudo, né? Mas muitas pessoas têm a facilidade de falar de Jesus. Né? Não tem medo, não sei, né? Principalmente aqueles que têm a arte da homilética, né? A arte de falar bem. Eles falam mesmo das pessoas. Agora, falando do medo, né? Quando Deus levantou Gideão para a batalha, ele estava lá com 30 mil homens lá. Daí Deus falou assim, ó, tem muita gente. 20 mil, ficava com medo. E voltou para casa. Volta para casa. 20 mil com medo. Então, é normal a gente sentir medo, mas a gente tem que vencer o medo. Mas Gideão também estava com medo, né? Mas Deus estava com Gideão. Tanto que, se continuar a história, né? Ele vai falar, manda os casados, recém-casados, embora para casa. Outro volta para casa dos recém-casados. Quem é recém-casado volta para casa. Aí mandou eles beber água lá. O que beber agachado, o que... né? Aí ficou só 300. Mas Gideão falou, Senhor... Aí vai, de depender de Deus. Né? A gente tem que depender dele pra gente fazer alguma coisa. Senão não faz nada. Verdade. O bom que Gideão fez prova com Deus de tudo quanto é jeito, né? Fez prova, exatamente. Ele sabia que Deus estava com Gideão fazer prova com Deus, Deus ainda teve que revelar para ele, Gideão, não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Eu gosto muito da história de Gideão. E Gideão fez prova com Deus. E nós também temos que fazer prova com ele. Verdade. Ele quer que nós façamos prova com ele. Verdade. Que a gente, igual a Mara falou, o medo. Nós temos medo até de fazer prova com Deus. Mas como é que faz prova com Deus? Eu falei isso pra Mariana ontem, não foi, Mariana? Ela falou, mas você não pode fazer isso. Eu falei, mas eu tenho tanto medo de falar. Pode, porque ele falou, faça prova de mim. Se eu não abrirei as comportas do céu, ele que fala, faça prova de mim. A gente tem que ser mais ousado. A gente precisa mesmo. Essa ousadia vai vir de onde? Da perseverança, na palavra, na busca, na entrega. É daí que vai vir. É do alimentar da palavra. É do buscar, da entrega. Fala, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Faça a tua obra em mim. Quando nós entendermos quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus de verdade na nossa vida, nós vamos descansar assim, ó. Pode vir maremoto, terremoto, pode vir o que vier. Nada me abala, nada me abala. Mas quando nós tiver essa consciência. Verdade. Se nós olhar a palavra que foi dita lá atrás, lá pelo Bruno lá, de quando Pedro estava caminhando com o João, falou, vamos levantar aqui paralítico ali. Não, agora não. Até que Pedro tomou coragem e foi lá. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Mas o Pedro ensaiou um bom tempo, né, para levantar aquele paralítico, né? Você imagina, né? Eles andavam com Jesus. E eles andavam com Jesus. Andava com o mestre. O mestre ensinando tudo, cara.
na palavra, de viver a palavra, se a gente fizer mudança. É verdade. Nós temos o terceiro tópico aqui, ó. O que você tem feito com as chaves do reino? A chave que Jesus nos entregou. E a palavra dele fala, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, se ele já nos deu essa chave, o que nós temos que fazer com essa chave? Trabalhar, né? Trabalhar com a chave que ele já te deu. Que ele já deu para nós. A reflexão aqui diz assim, ó. Jesus nos deu autoridade para abrir portas com nossas palavras, testemunhos e ações. Uma igreja viva, ela não fica esperando, ela avança. A pergunta que fica é: a quantas pessoas você tem falado de Jesus nos últimos tempos? Para quantas pessoas você tem falado de Jesus? Essa aí, ó. Quem Deus está te chamando para alcançar? Nós temos, Soninha, mas tá difícil. Aplicação. Ore por 3 nomes de pessoas que você pode abrir a porta do reino. Ora para 3 pessoas que você pode abrir a porta do reino. O Tiago Comprometa-se a orar, cuidar ou falar de Jesus a pelo menos uma destas nesta semana. Quantas pessoas nós estamos cuidando? Quantas pessoas nós estamos ganhando com Jesus? Ou nós temos falado de Jesus para alguma pessoa? Às vezes nós passamos o dia inteiro com pessoas do nosso lado e nós esquecemos de falar de Jesus para ela. E às vezes a pessoa está necessitada de ouvir uma palavra. Eu tenho feito aqui, eu aqui na oficina, sempre que eu posso, eu abro a minha boca. Mas eu também, nós estamos falando de Jesus. Eu aproveito a oportunidade quando a pessoa fala alguma coisa que Dá brecha. Eu também, igual. a pessoa fala uma palavra ali que, rapaz, essa não está conhecendo Jesus não. Mas, meu irmão, confia no Senhor. Meu irmão, Jesus tudo pode. Aí eu abro a minha boca. Aí eu não paro para Eu falo muito eu assim. sei. E aí tem aquele negócio, né? Você fala de Jesus e para você parece que não repercutiu coisa nenhuma. Mas para aquela pessoa deve sair assim com o coração queimando. Sai quebrantado. Nós não vamos saber. Pode ser que lá na frente não seja revelado. Ó, lembra quando você falou isso aqui para aquela pessoa? Foi eu que te usei para falar e aquela pessoa lá na frente ela se converteu. Você nem vai ver mais a pessoa, mas lá na frente ela converteu. E essa pessoa lá, meu, não sabe onde ela está, mas ela vai dar um testemunho que uma pessoa falou para ela. Nós não vamos saber que fomos nós, mas nós abrimos a nossa boca e falamos para ela. Falando de Jesus para essa pessoa. Eu creio que seja assim. Verdade. Eu creio que muitas vezes acontece, nós não vamos ficar sabendo. Mas se nós abrirmos nossa boca e falamos de Jesus para aquela pessoa, vai entrar. O Espírito Santo uma hora pega. É verdade. A gente tem que semear. Nós somos semeadores. Semear. Falar da origem de Jesus. Falar do Evangelho de Cristo para as pessoas. Igual Nada. Tá terminando o segundo tempo aí já. de novo, isso que eu ia falar. Amém, gente? O que estava no impulso para hoje é isso daí. Glória a Deus. Acrescentar mais alguma palavra aí? Hoje eu só tô ouvindo. Hoje eu quero. Tô me alimentando, tô me reforçando aqui em Deus. Fico esse hoje, hein? Glórias a Deus. E é muito interessante. Tem coisas que eu tenho orado a Deus, que Deus tem falado comigo. Em alguns projetos até do que eu tô me preparando para o canal. E eu tenho orado a Deus e aguardado um tempo de espaço aqui para as minhas gravações, né? E engraçado que Deus vem confirmando. E uma das coisas, a palavra de hoje é uma confirmação também.
Então eu agradeço a Deus, porque isso tudo nos vai direcionando, né? A palavra fala que o Espírito Santo fala conosco e depois ele vai trazendo confirmação daquilo que ele quer. E isso é muito bom. Amém. Isso é muito bom. Eu, na verdade, eu estava escrevendo a palavra quando o pastor estava ministrando a palavra. Até a oração que ele fez, eu escrevi. Ele orou assim: Senhor, tira de mim tudo aquilo que tem me parado, que eu possa viver um novo em teu nome, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Jesus nos deu a chave, né? Ele fala: o Senhor Jesus nos deu as chaves do inferno, e o inferno não prevalecerá sobre nós. Não só essa oração, mas como a outra que ele fez aqui, que ele orou lá, que eu até escrevi também. Espírito Santo, nos ensina a ministrar a tua palavra aos corações dos nossos irmãos. O que Deus quer nos mostrar para nós nesta noite é que não é a nossa força, nem a nossa confiança, mas sim Ele. Que nós possamos esperar no Senhor, né? Que nós possamos confiar nele e nós sabemos que não é na nossa força, mas é no Senhor que nós vamos vencer. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Então vamos estar aí pedindo de oração. Para mim, para minha família, para minhas flores, meus braços, para minha vida. E para mim ser mais corajosa quando for para levar a palavra do Senhor. Pra mim, pra minha família, ele fez. Pra mim, pra minha família, pra minhas dores. Amém. Jesus amado. Saúde para todos nós, né? Em nome de Saúde, Jesus. saúde, saúde. Entendimento, sabedoria, coragem. Entendimento. A Débora. Isso. Entendimento. Essa oração por mim, por minha família. Quero agradecer a Deus também. E pedir peço oração também para Deus preparar para mim sempre um ambiente correto de tudo aquilo que Ele tem falado para mim fazer. Glórias a Deus. Quando chegar o momento Amém. certo, Deus vai cumprir. De família. Financeiro, né? Saúde financeira, emocional, espiritual. E a gente está precisando de tudo isso daí, cara. Porque a gente, às vezes, a gente fala que a nossa confiança está em Deus, que nós temos que confiar nele. Mas às vezes o emocional da gente abala um pouco e a gente se deixa levar, né? Verdade. Que Deus nos dê graça e nos fortalece nele para a gente superar todas as coisas aí. Essas barreiras, essas dificuldades aí vão cair, porque ele já nos deu a chave. Em nome de Jesus, nós vamos tomar posse dessa chave aí, derrubar todas essas barreiras aí, em nome de Jesus. Amém. O inferno não vai prevalecer sobre nós. Amém? Amém. E também peço por mim, pela minha família, pela vida da minha filha, das minhas filhas, principalmente da Tayane, que a Tayane entra num culto, mas ela não consegue cultuar. O inimigo mexe muito com ela, cara. O meu genro estava falando que nesse domingo aí, quase que ele saiu do culto, de tanto que a Tayane começou a buzinar no ouvido dele, cara. E ele falou: meu, quase que eu saí de perto dela e saí do culto. Então, que a gente esteja orando por ela aí também, porque, meu, o espiritual da Tayane tem hora que fica bagunçado, cara. A gente quer passar uma mensagem, a gente quer aconselhar, mas o inimigo cega ela e não deixa ela parar e prestar atenção no que a gente está falando. Mas que Deus dá graça, que Deus toca no coração dela aí e faça a obra da vida dela na nossa vida também. Que nós possamos ser sábios até para aconselhar. Amém? Verdade. Amém. Amém. Então eu vou estar pedindo, como eu poupei o Robertinho hoje um pouco, eu vou pedir para ele estar fazendo essa oração aí para nós. Vamos orar. Vamos orar, sim. E nós vamos entendendo aqui. A Mara já aprendeu a dar a mesa apostólica, eu já vou dar a mesa apostólica. Glória a Deus. Vai dar. Então a Mariane, vamos passar a bola para a Mariane dar a mesa apostólica. Vamos
você. Vai aprender também. Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Querido Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, que intercede por nós nesta hora. Ah, Espírito Santo de Deus, maravilhoso Jesus. Querido Espírito Santo, muitas coisas foram faladas nessa célula nessa noite. Muitas coisas. Nessa hora, Pai, quantas vidas estão precisando de cura, de livramento, de sabedoria, da tua palavra. Ah, Pai, quantas vidas estão perdidas nessa hora por falta da palavra. Por isso nos capacita, nos fortalece, Senhor. Tira de nós todo o comodismo, nos dá ousadia para pregar a palavra. Pai, nessa hora, Pai querido, eu clamo a Ti, Pai, em favor, cada um dos irmãos dessa célula, Pai. Olha, Senhor, para a principal. Deus derramando graça na vida dele, unção, poder na vida dele, na casa dele, na família dele, Pai. Olha para a filha dele, o Pai que está fragmentado, o Pai que está com esse demônio maldito, o Pai que está perturbando a vida dela, cai por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, te encontra, Pai, vai te encontra a vida da Daiane nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica, Pai, a Mara nessa hora, Pai. Contempla a Mara nessa hora, Pai. Tu sabes o que ela precisa, Pai. Tu sabes o que ela precisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dentro do teu propósito na vida dela, Pai. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa visitá-la nessa hora, Pai. Trazendo cura, Senhor, meu Deus. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que ela tenha experiência nova contigo, Pai. Que ela tenha experiência nova contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a Mariane, nós, Mariane também, Pai. Eu sei que o Senhor conhece a vida dela, Senhor, deixa ela dar. Não, Queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. dessa palavra, Vamos aqui, Pai. com a chave Clamamos da a nossa Ti, mão, Pai. Em nome nós de Jesus, queremos, Pai. que está comigo em Ti, Pai. Em Nós nome de queremos, Jesus, Pai. estar Teu reino, Pai. firmados Que em tua Ti, vontade na prevaleça, tua Pai. promessa, É que nós pedimos, Em Pai. nome Em nome de Jesus, Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Glória nós a Deus. possamos estar cada vez revestidos mais do Glória a poder Deus. do Espírito Santo. Que nós possamos estar alimentados pela palavra de Deus, para que nós sejamos canal de bênção na vida de cada irmão, de cada vizinho, de cada amigo, de cada pessoa que necessita de uma palavra, de um aperto de mão, de um abraço e de um socorro também, às vezes até de um alimento. Que nós possamos estar aí buscando a presença do Senhor cada vez mais, para a honra e glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Não É você, Mara? É a É Débora. você? É a É a Débora. Débora. Sou eu? Aí, Débora, é você, tá vendo? Então vamos lá, ó. 2 Coríntios 13, 13. Diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós em todo o tempo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagre e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Débora, Deus abençoe Mara, Mariângela, Deus abençoe Val, meu querido. Uma ótima semana. Que o Espírito Santo possa visitar vocês nessa noite, nessa madrugada.
e fale com vocês poderosamente. Amém. Uma ótima semana. Já. Deus Grande abraço. abençoe. Vocês com a gente. Amamos vocês, gente. Amém. Deus abençoe. Amém.